No vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode falar inglês com seu bebê, mesmo sabendo muito pouco ou quase nada. Eu sou Priscila Ruggeri, do canal Meu Bebê Fala Inglês, sou professora de inglês, tradutora, pedagoga e, acima de tudo, trabalho bilinguismo infantil com o meu bebê em casa. Criei esse canal para te ensinar todas as técnicas que eu tenho aprendido e tem dado certo na prática. Você deve estar se perguntando, nossa, mas como eu vou falar inglês com meu bebê se eu não sei nada, né? Ou quase nada em inglês? Na verdade, não existe uma mágica. Você vai precisar aprender um pouquinho de inglês para poder ensinar para o seu filho. Aqui no canal eu falo sempre de crianças de 0 a 3 aninhos. Então é difícil a gente colocar uma criança dessa idade numa escola de inglês. Também algumas cidades, como é o meu caso, aqui onde eu moro, não tem escola bilíngue. Então é uma ótima alternativa os pais aprenderem um pouquinho de inglês, ou um pouco que já souberem, e trabalhando o bilinguismo com os seus filhos. Assim, quando eles crescerem, eles vão ter facilidades para falar inglês, sem mencionar as vantagens, que é a pronúncia perfeita e tudo mais. Bom, eu vou presumir que você já tenha tido contato com o inglês da escola mesmo, mas nunca mais usou. E agora você está grávida ou já tem um bebê recém-nascido e quer praticar o bilinguismo infantil com o seu filho. Nesse caso, se o seu inglês não é fluente, eu não recomendo aqui o método OPOL. Se você ainda não sabe quais são os métodos para trabalhar o bilinguismo infantil em casa, eu vou deixar aqui no card, acima da tela deste vídeo, um vídeo que eu fiz falando sobre os métodos. No método OPOL, é necessário que os pais tenham fluência em inglês para que um deles, ou o pai ou a mãe, fale só em inglês com a criança o tempo todo. Então, nesse caso, se o seu inglês não é fluente, nós não temos como trabalhar esse método. Mas existe o método Time and Place, que é o método hora e lugar, que sim, dá pra gente explorar muitas atividades dentro desse método, até que o seu nível de inglês se torne um pouquinho mais avançado e você consiga migrar para outro método, no caso, o OPOL. No caso do método Time and Place, você vai ter que focar bastante em vocabulário, algumas frases, estruturas prontas para falar em inglês com o seu filho. E esses vocabulários, essas frases prontas, elas são bastante previsíveis no método Time and Place, porque você vai ter sempre aquele mesmo lugar, aquele mesmo momento para falar inglês com o seu filho. E isso facilita para que você se prepare com antecipação. Então você vai trabalhar, por exemplo, no momento do banho, você pode se preparar em relação ao vocabulário do banho, o que tem ali de objetos na banheira do seu bebê que ele gosta de brincar. Então é um método muito fácil, você se prepara, aprende a pronunciar aquelas palavras, aprende a formar frases curtas em relação àquele momento e falar já com o seu bebê. A gente não pode esperar muito que o bebê fale inglês através desse método, mas você já vai conseguir fazer com que ele se familiarize, ele vai ouvindo bastante o idioma inglês, ele ouve também o idioma português nas outras situações, e isso é o que faz toda a diferença no bilinguismo infantil, porque quando ele estiver no momento de falar e o seu inglês estiver melhor, ele já vai estar preparado para aquele padrão de língua, aquele padrão de idioma. Então esse método facilita para você não ficar parada no tempo e não aproveitar essa fase de 0 a 3 aninhos, que é a fase mais importante para o seu filho aprender o idioma. Nessa fase ele tem a audição muito mais aguçada, a pronúncia dele sai muito mais parecida com a pronúncia de um nativo e todas as vantagens cognitivas. Então você não precisa esperar estar tudo perfeito para começar. Eu recomendo que você já comece com o método Time and Place e se preparando para algumas atividades que acontecem todos os dias na rotina do seu filho. Bom, e se isso não te assusta, saber que você vai ter que estudar um pouquinho, se preparar para trabalhar o bilinguismo em casa com o seu filho, continue assistindo esse vídeo até o final, que eu vou mostrar agora 4 passos para isso acontecer com eficácia. O primeiro passo que eu recomendo, então, é escolher a estratégia Time and Place. Com os bebês, muitas coisas são repetitivas, eles têm a rotina e isso é bom para o bebê, ele gosta de rotina, de coisas previsíveis. Então, se naquele momento e naquele lugar você sempre falar inglês com ele, essa repetição vai ser confortável para o bebê poder prever qual atividade você vai fazer e também vai ser muito mais memorizável, porque o aprendizado de inglês ele é através de repetições. Então, a primeira coisa que você deve fazer é escolher a estratégia. Qual o momento que eu gosto de trabalhar o Time and Place? São as horas das refeições, porque acontece todo dia.
O banho acontece todo dia. Dependendo da idade do seu bebê, que já está na idade de escovar os dentes, é um momento que acontece sempre naquela hora, naquele lugar. Então essas partes da rotina do dia do bebê são excelentes para aplicarmos o método Time and Place. Para começar, eu vou pedir para você escolher um momento só, para você se preparar bastante para aquele momento. Aprender o vocabulário daquele momento, aprender as frases prontas daquele momento e trabalhar alguns dias aquela repetição. Aí quando você já estiver confortável com aquela situação, já explorou bastante o vocabulário daquela situação, você pode pensar no segundo momento, no segundo lugar, para continuar com o seu ensino de inglês para o seu filho. O importante é que se esse é o seu começo, seja aos poucos, para você não desanimar, não achar que é muito difícil. Por isso que eu recomendo mesmo uma ocasião, um horário e um lugar para trabalhar uma única atividade agora no começo. Essa atividade, hora e lugar, na hora da refeição, vai depender muito da idade do seu bebê. Se você ainda não senta à mesa com o seu bebê, né, se o seu bebê só mama, você pode aproveitar o horário das mamadas para fazer desse momento o seu momento de inglês com o seu filho. Claro que ele não vai falar em inglês com você nesse momento, mas é o seu momento de praticar inglês, porque quando ele estiver pronto para falar com você, você já vai ter esse vocabulário memorizado, consolidado, e o seu bebê também já vai estar com bastante familiaridade com o idioma inglês. O segundo passo para começar a trabalhar inglês com o seu bebê é escolher 2 livros. Eu vou recomendar livros muito simples, repetitivos, com imagens e com vocabulário que fazem sentido ao dia a dia da criança. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um livro que eu gosto muito, foi o primeiro livro que eu comprei para o meu filho em inglês, que é My First 100 Words. My First 100 Words em português significa as minhas primeiras 100 palavras. Ele é como um dicionário com imagens, você vê a imagem e tem a palavra em inglês de cada objeto ali no material. Como você vai preparar esse material? Também vou deixar aqui na descrição e aqui na tela um dicionário que eu gosto muito para pronúncia. Se você buscar no Google pelo dicionário Lingui, você vai encontrar um dicionário onde tem o significado das palavras em inglês, mas também ao lado da palavra em inglês tem uma caixinha de som, que ao clicar ali na caixinha de som, você ouve a pronúncia daquela palavra. Então é essa maneira que você vai se preparar. Eu recomendo que você saiba o livro de trás para frente, né? Completo. Prepare todo esse material antes de começar a trabalhar esse material com o seu bebê. Pesquise pelos significados, claro que tem as imagens, então o significado é muito óbvio. Pesquise por pronúncia, repita aquela pronúncia para você se sentir segura para ao falar com o bebê, estar pronunciando corretamente. Não precisa ser muito perfeito, tá? A gente não pode esperar tudo ser muito perfeito para deixar acontecer. O importante é já começar a fazer acontecer, mas claro, com um pouquinho de preparo. Se você não tiver esse livro, se você não tiver nenhum livro em inglês que dá para você se preparar, você pode usar um livro em português, mas aí você vai buscar pelas traduções, né? As palavras que estão ali no livro em português, como elas são faladas em inglês. Se vocês precisarem, inclusive, consultar um profissional que sabe mais inglês para corrigir, para ver se vocês não estão fazendo a tradução de uma maneira errada, eu recomendo também que vocês tenham esse apoio para não ensinar errado para o seu filho. E também a pronúncia das palavras, esse dicionário vai te ajudar a aprender como pronunciar. Depois de um tempo, esse livro vai ficar muito fácil para você, aí você pode buscar um outro livro, aprender outras palavras, outras situações e ir dando continuidade com o ensino de inglês para o seu bebê. O terceiro passo para você trabalhar o ensino de inglês com o seu bebê de uma maneira fácil e começar agora. Escolha 3 músicas. Aprenda a cantar essa música, aprenda de cor. E comece a cantar as músicas para o bebê no momento que eu te falei, no momento da refeição, no momento que você definir o melhor momento para vocês. Eu gosto muito de cantar para o meu bebê e além da música ser repetitiva, que isso é positivo para o ensino de idiomas, ela tem sonoridade e ajuda a memorizar. E o bebê também, quando você começa a cantar a música para ele, ele já sabe o que esperar de você, ele sabe que naquele momento ele vai ouvir o idioma inglês e interagir com você na música. Depois que essas músicas já estão bem familiarizadas para você, você pode também cantar em outros lugares, não só no horário da refeição, no horário do banho, você pode cantar no horário que você se sentir confortável.
E também aumentar, claro, né, de 3 músicas, você aprender mais e mais. E o quarto passo que eu quero recomendar para você trabalhar no ensino de inglês com o seu bebê é saber as coisas básicas de inglês. Saber alguns verbos básicos, como o verbo go, have, o verbo to be, porque eles estão em várias construções de frases e você consegue se preparar com antecedência para frases prontas que você vai falar aí com o seu bebê. Aprenda também as formas geométricas básicas, porque a gente vê muito isso em material de criança e são as primeiras coisas que eles aprendem. Os números de 1 a 20, que também dá para trabalhar bastante coisa em inglês com os números. E entre 8 e 9 cores, para tudo que você for descrever durante a leitura do livro, durante nomear os objetos que tem ao redor, você pode ir dando cores aos objetos. Com os verbos básicos que você aprender, aprenda a conjugar em primeira pessoa. Então você fala I go, I have, you go, you have. Aprenda também os possessivos, porque quando você for se referir aos objetos, você pode falar my dog, your dog, para a criança também já ter essa ideia de possessivo, meu, seu. Então vamos revisar os 4 passos para você começar agora a trabalhar o inglês na sua casa com o seu bebê. Primeiro passo, defina a estratégia time and place. Depois de definir a estratégia time and place, escolha pelo menos 2 livros que você saiba em inglês de trás para frente, que você tenha se preparado com a pronúncia, pesquisado no dicionário como que pronuncia cada palavra. Escolha 3 canções que você saiba cantar de cor para aplicar também nesse momento e nesse lugar com o seu filho. E aprenda coisas muito básicas em inglês, alguns verbos principais, colocar o sujeito I e you na frase, o possessivo my e your, as formas geométricas, os números de 1 a 20, algumas cores básicas. Sabendo tudo isso, eu tenho certeza que você tem material para trabalhar inglês com o seu bebê por meses. Fazer todo dia, naquele momento, naquela hora, um pouquinho de interação que seja em inglês com o seu bebê. Isso não exige muito tempo de você, porque eu sei que os pais não têm muito tempo, trabalham, cuidam de filhos, mas isso não vai exigir muito tempo, não vai ser muito difícil para desestimular a fazer esse trabalho sozinha. Isso já é o suficiente para você começar a introduzir o inglês na sua casa. Com o tempo, é claro que nós não vamos parar nisso, tá? Essas dicas são para você começar e não perder a idade de ouro do seu bebê, que é de 0 a 3 aninhos. E a partir daí, quando todo esse material estiver bem absorvido, você já aprendeu, seu bebê já está ouvindo isso há um tempo, com certeza você tem que buscar mais conhecimento, melhorando o seu inglês para poder melhorar o inglês do seu bebê consequentemente. Então essa é a minha dica, como começar a falar inglês com seu bebê mesmo sem saber nada de inglês. É assim que eu começaria se eu fosse ensinar um outro idioma para o meu filho. Eu começaria com coisas bem simples, mas já para ele tendo contato com outro idioma e para a gente passar um bom momento ali juntos, né? Aprendendo um outro idioma e fazendo algo que eu amo, que é falar outras línguas. Eu espero ter te ajudado a ver toda essa situação por um outro ângulo, né? Não como um ângulo de, é muito difícil aprender inglês para começar a falar inglês com meu filho. Não é. É muito simples, a gente só precisa ter um pouquinho de determinação, um pouquinho de vontade e com certeza pensar que isso no futuro da vidinha deles vai trazer muito benefício. Eles já vão ter um idioma ali sem precisar se preocupar em frequentar anos e anos escolas de idiomas. Então vale muito a pena passar um tempo agradável com o nosso filho, trabalhando o idioma e trazendo benefícios para a vida futura deles. Espero ter te ajudado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo para o YouTube entender que é relevante e mostrar para mais pessoas. Compartilhe com pessoas que você sabe que querem ensinar inglês para o seu bebê, que isso ajuda muito o meu trabalho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!